Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante no seu coração e no seu lar. Estamos aqui mais um domingo pela manhã, mais uma EBD, e de forma virtual, online, para poder meditarmos mais um pouco, aprendermos sobre a Palavra de Deus. E na EBD de hoje, nós vamos estudar o capítulo 10 e o capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. E a nossa aula de hoje é a lição de número 4, que é sobre Jesus comissiona seus discípulos. Antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos orar agradecendo a Deus por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, diante da sua palavra, e que Ele fale aos nossos corações. Vamos pedir direcionamento a Ele para que nós possamos aprender o máximo possível nesse momento sobre a sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez aqui, reunidos como teu povo, como igreja. Embora que não estejamos presencialmente reunidos, mas como o apóstolo Paulo disse, estamos ligados em espírito. E movidos pelo mesmo espírito, oramos nesse momento, te agradecendo por cada bênção que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, sobre cada momento que o Senhor tem estado do nosso lado, e te pedindo, Deus, que nesse momento abra a nossa mente e o nosso coração, para que a tua palavra ela penetre até o mais íntimo do nosso ser, e que nós possamos aprender e crescer com a tua sabedoria, Pai, que é muito mais excelente do que qualquer entendimento dos homens. Abençoa cada um, Senhor, que está nesse momento nos assistindo, acompanhando, com a sua Bíblia aberta, desejando, Senhor, ouvir a tua voz através da tua palavra e aprender de ti, Senhor. Nos abençoa e nos protege em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei, hoje nós vamos ver o capítulo 10 e o capítulo 11 de Mateus. Abra aí a sua Bíblia, aí na sua casa, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. E o texto da nossa aula de hoje é o capítulo 10 e 11, mas o foco principal é o versículo 1 do capítulo 10. E eu quero convidar você para que nesse momento você leia junto comigo aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 1. E a palavra de Deus diz: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esse capítulo 10 de Mateus, Jesus ele vai chamar os seus discípulos, que já estavam andando com ele, e vai comissioná-los. O que seria isso? Ele vai dar algumas tarefas para eles, vai dar uma missão para esses homens, e vai mandar eles nesse cumprimento. Que missão é essa? É o que a gente viu no versículo 1 do capítulo 10. Eles estavam comissionados para, com autoridade, expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades, e também levar as boas novas de salvação, a palavra do seu Mestre, de Cristo Jesus. Nesse momento, nós vemos 4 ações de Jesus sobre os seus discípulos. A primeira dela é capacitando-os para a realização da sua obra. Nós vemos Jesus dando capacidade, dando autoridade para que eles possam cumprir com o chamado e com a missão que Jesus confiou a cada um deles. Segundo, nós vemos Jesus sustentando-os a fim de que vivam sobre sua dependência. Nós vamos ver no decorrer do capítulo que Jesus, além de dar autoridade a eles, Jesus
garante o sustento dos seus discípulos. Jesus garante que, enquanto eles forem, eles estariam sendo supridos pelo Pai. Terceiro, Jesus conscientiza sobre os sofrimentos que enfrentarão. Apesar deles estarem como representantes do reino de Deus, e estarem sobre o sustento do Senhor, e estarem revestidos de poder, tendo toda a autoridade de Jesus, mas eles passariam por sofrimentos. E Jesus garante, que eles iriam passar por esse sofrimento. Jesus não diz que talvez eles passariam. Jesus diz que eles vão passar. Porque assim como eles rejeitaram o Filho de Deus, eles também seriam rejeitados. E terceiro e quarto, Jesus garante a recompensa de todo o trabalho. Jesus garante a eles que, apesar de todas as dificuldades que eles iriam passar, dos seus sofrimentos, eles, como representantes do reino de Deus, eles seriam recompensados pelo seu trabalho. Bom, irmãos, na primeira parte do capítulo 10, nós vemos que o Senhor Jesus chama seus discípulos para o cumprimento dos seus propósitos e os capacita para a realização da sua obra. O que acontece nesse primeiro momento do capítulo 10 do Evangelho de Mateus? Jesus chama esses homens e os capacita para a realização da sua obra. A primeira coisa que talvez você esteja se perguntando é quais foram os critérios que Jesus utilizou para escolher esses 12 discípulos. Às vezes, as pessoas elas tentam, buscar nos discípulos algum motivo para que Jesus tivesse escolhido eles. Alguns tentam achar uma finalidade para Mateus, que era publicano, que era cobrador de impostos, que tinha muita facilidade com o manuseio do dinheiro, com a contagem, com o controle. E talvez pensem que, a fim de que Mateus tomasse conta do dinheiro que era arrecadado por eles, por isso que Jesus chamou Mateus. Só que quando nós vemos no avançar do Evangelho, nós vamos perceber que quem fazia essa função não era Mateus. Quem fazia essa função era Judas, o que o traiu. Quando aquela mulher derrama um perfume caríssimo aos pés de Jesus, ele olha para aquela situação e, já interessado na bolsa de moedas, ele diz que aquele perfume poderia ter sido vendido por 300 denários. Outros tentam justificar a escolha dos discípulos pela sua profissão como pescador, porque naquela região eles atravessavam muitos mares, e lagos, como por exemplo o Mar da Galileia, que é um lago, mas é muito extenso e precisa de alguém experiente para você poder atravessar de um lado para o outro. Não é qualquer um que podia pegar um barco e atravessar o Mar da Galileia. Mas nós vemos que quando Jesus manda esses homens sozinhos atravessar o Mar da Galileia, esses homens experientes, há uma tempestade e todos eles estão apavorados com medo de morrer. E quem chega como socorro para eles é o Senhor Jesus. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia está nos mostrando, que não existem critérios para que Jesus escolha os seus discípulos. O critério de escolha é a vontade de Jesus. Por quê? Porque por mais que nós, seres humanos, somos pequenos e falhos, mas aquele que capacita a obra de Deus em nossas vidas
é o Espírito Santo de Deus. Não há critérios para que Jesus escolha os seus discípulos. O que importa é o cumprimento dos seus propósitos. Humanamente falando, nenhum deles tinha perfil adequado para seguir Jesus. Então veja, Jesus escolhe esses homens. O primeiro que eu trago em evidência é a pessoa de Mateus. Por quê? Para quem era que Jesus estava pregando? Primeiramente, Jesus estava pregando para os judeus. Quando Jesus, nesse momento do início do capítulo 10, ele comissiona os discípulos, ele diz a eles: não vão para os gentios, vão para o povo de Israel que está perdido. Ele queria que os discípulos pregassem para os judeus que estavam espalhados por toda aquela região, fora de Jerusalém. E quando você vai mandar esses homens como representantes do reino de Deus para os judeus, como você manda um publicano? Alguém que também é judeu, mas que decidiu trabalhar para o Império Romano. E os publicanos, eles eram odiados. Os judeus não suportavam ver os publicanos. Eles sequer falavam com os publicanos. Os publicanos eram uma classe completamente rejeitada. Apesar de eles terem muito dinheiro, serem pessoas da alta sociedade, mas eles não eram aceitos pelo seu povo. E como agora Jesus escolhe um publicano e comissiona ele e manda ele como representante do reino de Deus, como um mensageiro do reino, como um mensageiro das boas novas de salvação. Humanamente, ele não tinha nenhum perfil para ser um seguidor de Jesus ou para ser um mensageiro de Jesus. O segundo grupo que nós encontramos são de pescadores. Alguns dos discípulos, nós sabemos que a profissão deles eram pescadores. E outros, nós entendemos que tinham atividades relacionadas à pesca. E quem eram esses pescadores? Eles eram homens ignorantes. Homens que, muitos deles, não tinham nenhum tipo de conhecimento. Homens brutos, que estavam focados no seu trabalho braçal, que era de pescar e vender os peixes. E como agora você manda esses homens, ignorantes, sem tato, sem um certo nível de educação, você manda esses homens como mensageiros para discursar, para pregar, para anunciar as boas novas de salvação. Definitivamente, nenhum deles tinha um perfil que fosse capaz de ser escolhido para caminhar com Jesus. O que capacitou os discípulos e o que nos capacita hoje é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós olhamos para os discípulos, nós não vemos motivos para a escolha deles. Mas o que nós vemos é o poder de Deus agindo na vida daqueles homens. E por isso que eles puderam fazer todas as coisas que Jesus disse. Eles pregaram as boas novas, eles curaram enfermos, eles expulsaram espíritos imundos, porque o poder de Deus estava sobre eles. E o que nos importa entender isso hoje é saber que esse mesmo poder que estava sobre aqueles homens, que eram humanamente improváveis, esse poder também está sobre nós. Esse mesmo Espírito Santo que habitava naqueles homens, habita também em você. Em você que tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida. O Espírito Santo habita em você. Você recebeu esse Espírito no momento da sua conversão. Quando você se converteu, quando você ouviu e creu nessa palavra, você recebeu esse Espírito. Deus nos escolheu, mesmo sendo pequenos e falhos. Envolva-se na obra do Senhor, sem procurar em você capacidade para isso.
às vezes, nós não nos dispomos a trabalhar para o reino de Deus. Não nos disponibilizamos para ser agentes desse reino. Porque a gente fica procurando capacidade em nós. Talvez você olhe para você e fique se perguntando: no que é que eu posso fazer na igreja? Como eu posso servir? Todos nós, sem exceção, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos devemos servir ao corpo de Cristo. Nós devemos estar disponíveis para trabalhar para o reino de Deus. E talvez o que esteja impedindo você de se envolver mais, de se disponibilizar, de se entregar, é porque você está procurando a capacidade em você. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que essa capacidade, essa condição de servir, ela não vem das nossas capacidades humanas. Ela vem do poder de Deus que habita em nós. E o que eu aconselho a você hoje é que você busque se envolver com o trabalho da obra de Deus, busque se envolver com as atividades da igreja, busque se envolver com o avanço do reino de Deus. Se você não sabe como fazer isso, procure o pastor e diga a ele: pastor, eu quero servir. Eu quero servir na minha igreja, na minha comunidade de fé, nesse nosso ajuntamento. Procure o pastor. Se você não sabe o que você vai fazer, ou qual a habilidade que você tem para fazer isso, a pessoa indicada é o pastor. Você procura o pastor e diz: pastor, estou aqui, estou disponível. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, e é aquele que nos mantém unidos, é Ele quem vai dar direcionamento, é Ele quem vai usar você, independente de qualquer coisa, para a honra e glória do nosso Deus. Os discípulos aprenderam a servir no ministério a que foram chamados, vivendo com Jesus. Por isso que é fundamental a comunhão para que possamos servir uns aos outros. Ninguém vai poder servir na obra, servir no ministério, se esse alguém está deslocado do corpo de Cristo, se esse alguém está separado da igreja de Deus. Nós só podemos servir a Deus quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. E quando eu digo em comunhão, eu quero dizer que servir nessa unidade, nesse corpo de Cristo, acontece quando nós estamos caminhando lado a lado com os nossos irmãos. Um crente que está isolado, um crente que está afastado do rebanho de Deus, ele não consegue servir. Por quê? Porque nós aprendemos com Jesus, no seu ministério, que a base, do seu ministério é o relacionamento. Jesus, quando chamou esses discípulos, ele não apenas ficou pregando para esses discípulos. Ele pregou para esses discípulos, ele pregou para as multidões, mas esses a quem ele escolheu para ser os seus seguidores, os seus discípulos, para aprender com ele, esses homens caminharam com Jesus. Eles viveram com o Mestre durante 3 anos. Não foi da noite para o dia que eles alcançaram essa estatura de conhecimento, de serviço para o reino. Foi através de um longo caminho, caminhando e aprendendo, convivendo com Jesus. Eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam junto com o Mestre, eles estavam naqueles 3 anos a todo tempo unidos com Jesus. E é nesse modelo
que nós olhamos e aprendemos que para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos servir, precisamos estar em comunhão. A comunhão é indispensável para o crescimento da igreja, para o nosso crescimento como cristãos. Na segunda parte do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus chama seus discípulos e os sustenta a fim de que eles vivam e trabalhem debaixo de sua dependência. Mateus capítulo 10, do versículo 9 até o versículo 16. Todo viajante precisa de equipamentos e utensílios para a sua viagem, e isso não era diferente nos tempos do Senhor Jesus. Quando eu leio esse trecho de Mateus, eu me lembro dos tempos do exército. Quando a gente ia para o acampamento, eu tinha que preparar a minha mochila e para sobreviver naquela semana inteira de campo, eu precisava de várias coisas na minha mochila. Eu precisava de outro par de coturno, porque quando o meu molhasse eu poderia trocar. Eu precisava de mudas de roupa, de meia. Eu precisava de kits de sobrevivência. Eu precisava de kit de higiene pessoal, kit de manutenção do fuzil. Eu precisava de várias coisas e todas elas estavam muito bem condicionadas dentro da minha mochila, que estavam comigo todo o tempo. E quando eu olho para essa passagem, eu consigo entender o que é que os discípulos estavam sentindo naquele momento, quando Jesus comissiona eles para irem pregar, para irem para os povos, mas Jesus diz a ele que eles não deveriam levar nada. Eles não deveriam levar ouro, prata nem cobre. Não deveriam levar outra túnica, não deveriam levar sandália, nem água. E como numa atividade extrema, como as atividades do exército, algo indispensável era o consumo de água. Eu precisava ter água. O meu cantil precisava estar cheio. Sempre que eu tivesse a oportunidade, eu tinha a instrução de encher o meu cantil, de estar sempre abastecido, porque eu não sabia quando seria o próximo momento que eu iria ter acesso à água novamente. E com os viajantes do deserto, da região de Jerusalém e da Galiléia, não era diferente. Quando eles faziam uma viagem, que eles iam de uma cidade para outra, não era todo mundo que ia de jumento ou de cavalo. Aquilo era o veículo daquele tempo e não era todo mundo que tinha. A maioria das pessoas, como esses discípulos de Jesus, pobres pescadores, eles iam andando. E eles, para andarem na areia escaldante do deserto, eles precisavam ter outro par de sandália. Porque se a sua sandália arrebentasse, seria praticamente impossível ele caminhar no chão quente até a próxima cidade. Eles precisariam de água para poder caminhar essa distância sobre alta temperatura. Eles também precisavam de outras roupas para que eles pudessem se proteger do sol. Eles precisavam de dinheiro e de suprimento para poder garantir que eles iriam conseguir ir e voltar da cidade. Mas quando Jesus chega para eles e diz: vocês não vão levar nada, eu consigo entender que foi muito difícil para aqueles homens aceitarem aquela empreitada, aceitarem aquela missão de se deslocar de uma cidade para outra, atravessar aquele chão escaldante sobre alta temperatura, sem levar nenhum tipo de suprimento. Mas aqueles homens, com fé naquele que os chamou, aceitaram e foram para aquela caminhada, foram para aquela missão. Eles foram garantidos na palavra de Jesus.
Isso nos ensina algo muito importante. Isso nos ensina que, apesar dos nossos esforços, não é todos esses esforços que nos garante a segurança. Porque se o viajante, ele garante a sua confiança nos seus suprimentos, nos seus utensílios que ele leva, a sua segurança, ela tem um limite, ela tem um ponto final. Se eu tenho a minha garantia, o meu sossego, que eu tenho mais uma sandália na mochila e que caso me arrebente, eu tenho outra para continuar, a minha sandália reserva, ela também pode quebrar. Se eu tenho garantia na água que eu estou levando, eu posso ter mais sede do que a quantidade de água. Se eles tivessem garantia no dinheiro ou no alimento que eles estavam precisando, eles poderiam ser assaltados no meio do caminho e todo o seu suprimento seria levado e eles não teriam mais esperança. Mas quando nós entendemos que o que nos traz esperança, o que nos garante, não são os nossos esforços, e sim que o Senhor está conosco, que é Ele quem verdadeiramente nos sustenta, aí sim, aí nós temos uma esperança verdadeira, nós temos uma esperança viva, nós temos uma esperança eficaz, porque nós sabemos que apesar de todas as coisas, sabemos que o Senhor nunca nos abandonará. Nunca Ele irá nos abandonar e estará conosco por todos os momentos. Parece muito estranho as orientações de Jesus, porém, a intenção era ensiná-los sobre a dependência de Deus. Quando eu vejo essa passagem, eu me lembro do Salmo 23, que muitas vezes é mal compreendido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O entendimento mais fiel ao texto é que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Porque é justamente sobre isso que o salmista ele fala. Ele fala que ele vai andar nos pastos verdejantes, mas que também vai passar no vale da sombra da morte. Mas o que garante a ele é que o Senhor estará com ele. Ele sabe que Deus vai levá-los por águas tranquilas e que, por outro momento, ele vai ter inimigos, mas que em todos eles, o que ele tem é o Senhor. E isso é o maior tesouro. É justamente isso que Jesus estava ensinando àqueles discípulos. Que não importa se eles tinham ou se eles não tinham água, se eles tinham ou não tinham alimento, sandálias ou dinheiro, o que importava era que Deus estava com eles em todos os momentos. E que era no nome de Deus que eles estavam sendo enviados. E que isso era mais garantido do que qualquer outra coisa. É isso que Deus está falando para nós hoje. É isso o que a palavra de Deus garante a você. Que apesar de todos os seus esforços, eles podem ser inúteis, eles podem ser vãos. Mas o que realmente garante você não é o seu esforço, não são os seus suprimentos. É o Espírito Santo de Deus, que habita em você e que conduz você por todos os dias da sua vida. E eu concluo esse trecho fazendo a seguinte pergunta para você. Você crê que Deus te chamou e te sustenta da mesma forma que chamou e sustentou os discípulos? Será que essa certeza, ela habita no seu coração? Será que a gente trabalha, a gente procura ter o melhor possível? Temos as nossas preocupações e responsabilidades. Mas será que há certeza que, apesar de todo o nosso esforço, o que realmente nos garante é o Senhor Jesus? Será que você crê nisso?
Será que essa verdade habita no seu coração? Essa é uma mensagem, essa é uma verdade que deve estar em nossos corações sempre. Quando você se encontrar em situações difíceis, que talvez a solução não esteja diante dos teus olhos, lembre-se, aquele Jesus que chamou esses discípulos, que comissionou eles e que mandou que eles fossem para outras cidades pregar as boas novas, sem nenhum sustento, é o mesmo Jesus que um dia falou contigo através da palavra e você se converteu e entregou a sua vida a Ele. É esse mesmo Jesus que caminha contigo todos os dias. É esse mesmo Jesus que está com você naquelas noites escuras, naqueles momentos que só você sabe o quanto está sendo difícil. Ele está lá. Talvez aqueles discípulos tenham passado por momentos que eles não tinham água, que eles não tinham alimento. Mas quando eles achavam que não, tudo foi suprido. Porque quando aqueles discípulos voltaram, eles voltaram alegres, felizes, porque tudo que eles precisavam foram supridos. Todas as suas necessidades. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deus suprirá as nossas necessidades, aquilo que você realmente precisa. Jesus está lá, Ele está contigo, Ele não solta a tua mão, Ele vai te ajudar em todos os momentos. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. Vamos dar continuidade a esse estudo a partir do verso 16 no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam cautelosos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado, pois vocês serão presos, processados nos tribunais e chicoteados nas sinagogas. E vocês sofrerão julgamento diante de governadores e reis por minha causa. Isso lhes dará a oportunidade de falar a eles a meu respeito e dar testemunho aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o que vão dizer em seu julgamento, porque vocês receberão as palavras exatas no tempo certo. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do seu Pai Celestial falará por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão. Os pais entregarão seus próprios filhos, e os filhos se levantarão e matarão seus pais. Vocês serão odiados porque me pertence, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem percorrido todas elas. Então, no texto desse chamado, Jesus envia seus discípulos para esta missão. O que nos impressiona nesse texto é a sinceridade, a honestidade com que Jesus convoca aos seus discípulos, e prepara eles não para uma estrada de rosas, mas uma estrada de espinhos. Jesus, na sua sinceridade com seus discípulos, na narrativa do texto, ele fala de: vocês irão para os meios dos lobos, vocês serão processados, vocês serão chicoteados, vocês serão julgados. Então, Jesus está tratando com sinceridade os seus discípulos. Quando o mundo quer conquistar seus adeptos, seus partidários, ele oferece um caminho de flores, um caminho de comodidade, um caminho de segurança. Jesus oferece caminhos de dificuldade e muitas vezes até a morte. E são os perigos que esses discípulos vão passar nessa jornada de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus.
E nós percebemos, né, 3 tipos de provas que esses discípulos vão passar, segundo a narrativa do texto. Primeiro, eles serão perseguidos pelo Estado. Segundo, perseguido pela igreja. Segundo, perseguido pela família. Primeiro ponto, o Estado. O texto diz que eles serão levados a tribunais perante reis e governadores. E serão submetidos a julgamentos. E a preocupação da narrativa desse texto não é porque eles serão ofendidos ou machucados ou humilhados, mas é não saber o que falar quando estiverem diante dos reis e governadores. E a palavra diz que Deus colocará a palavra na sua boca. A promessa de Deus é essa: quando vocês forem questionados ou julgados pela sua fé e não encontrar palavras, Deus colocará as palavras na sua boca. Então esse era o temor dos primeiros cristãos, não a humilhação, nem a dor, nem a agonia, mas perceber que muitas vezes a sua incapacidade de se expressar diante desses governos, desses reis. Mas esta é a promessa de Deus: o vosso Pai Celestial colocará as palavras na sua boca. Então haverá perseguição do Estado, né? Quando a igreja, quando os discípulos de Jesus, nessa obra, nesse envio que eles vão para proclamar o reino de Deus, uma das primeiras perseguições que eles irão subjugar sua vida é o Estado. Depois a própria igreja irá persegui-los. Diz o texto: serão expulsos e perseguidos das sinagogas, pelas sinagogas, né? Então, a igreja, com sua ortodoxia tradicionalista, né, com seus rituais, ela não quer ser perturbada pela nova mensagem do Evangelho, né, a nova aliança do sangue de Cristo. Ela não quer ser incomodada. Por isso, né, nós percebemos que o texto diz que os cristãos foram, segundo o livro de Atos, capítulo 17, verso 6, estes já chegaram aqui, esses que transtornam o mundo já chegaram aqui, diz o texto de Atos. Então a igreja avançava, transtornando o mundo com o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, muitas vezes essa perseguição da religiosidade tem ocorrido com frequência no meio cristão. O crente, possuidor de uma mensagem da parte de Deus, muitas vezes tem que suportar o ódio, né? A inimizade dessa ortodoxia tradicionalista, né? Já fossilizada com o tempo. Então há uma perseguição, há um confronto ainda no século 21. Não querem a graça, não querem a misericórdia, não querem a nova aliança no sangue de Jesus. Ainda estão presos aos rudimentos da lei. E por causa disso, muita do Evangelho ainda é perseguido. O Evangelho do que o apóstolo Paulo diz, o poder da graça do Evangelho que transforma o pecador. E serão perseguidos pela igreja. O texto chega a declarar que o irmão entregará à morte outro irmão, os pais entregarão seus próprios filhos e outros filhos matarão seus próprios pais. Nós estamos num período, né, do judaísmo, né, da religião da lei, e chega agora o evangelho da graça, o evangelho de um Deus que se encarna, de um Deus que se faz homem. Era inaceitável que alguém se convertesse, um judeu se convertesse a uma religião dessa, de um novo Deus. E o que nós vemos, que o texto diz que com a conversão de muitos judeus ao cristianismo, os parentes, as pessoas queridas, olhariam para aqueles convertidos como loucos. O que é que você está fazendo da sua vida? Você é louco. E fechariam as portas das suas próprias casas, dos seus próprios lares,
E como o texto diz, haveria uma ruptura agora na família, por causa de Jesus Cristo, do Evangelho, da conversão dessas pessoas, a não aceitação dos seus familiares. E o texto claramente diz: o irmão entregará outro irmão, pais entregarão seus próprios filhos. Um cristão, né, deve, às vezes, passar a se confrontar com uma situação tão difícil. Talvez difícil, muito difícil, em ter que obedecer a Deus ou obedecer seus parentes e amigos. Então, diante desse quadro do Estado, da igreja e dos familiares, é onde os enviados por Jesus irão enfrentar suas dificuldades. É onde eles terão que enfrentar todo esse quadro que Jesus mostra para eles que eles vão enfrentar. Mas, movidos pelo Espírito Santo, pelo poder da graça, esses homens partem para a missão. Esses mensageiros, né, vão enfrentar as perseguições. Mas, se olharmos na realidade atual, no nosso mundo, o que é que essa igreja estaria pregando? A não ser o amor. O que é que essa igreja estaria anunciando? A não ser uma vida de pureza, uma vida de respeito aos outros, uma vida de compaixão. Quais os motivos que levariam o Estado, o governo de Roma a perseguir o cristão? E o autor, né, ele destaca que vamos apenas destacar 3 pontos, né, que levaram Roma a perseguir os cristãos nesse período aqui, dessa época em que foi escrito o Evangelho de Mateus. Qual a ideia que se propagava, né? Qual a informação errônea, né? A fake news que se propagava na época do cristianismo? Circulavam certas calúnias sobre o cristão. Por quê? Eles eram acusados de canibalismo pelas palavras de comunhão que era tratada na ceia, que Jesus falava, né, em comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo. Eram acusados de imoralidade, devido a que o nome da reunião se chamava semanalmente, a reunião era ágape, reunião da festa do amor. Então, eram acusados, caluniados, né, que eles praticavam imoralidade nas suas reuniões de amor, de festa, de comunhão. Eram acusados de incendiários, pelas vívidas imagens que os pregadores usavam para descrever o fim do mundo como chama de fogo, né? Então, eles eram acusados de propagar e anunciar que eles iriam incendiar o mundo, né? Então, muitas calúnias. Eram acusados de serem rebeldes, cidadãos rebeldes e desleais ao governo, ao imperador e à sua divindade. Então, essa calúnia, essa falsa notícia que circulava, que era propagada, que os cristãos praticavam o canibalismo, a imoralidade, né, porque eles falavam que a volta de Jesus Cristo era como fogo, que eles eram acusados de incendiários e eram acusados de se rebelar contra Roma. Tudo calúnias, tudo mentira. Outro ponto é que o cristianismo ele afetou seriamente o comércio de ídolos. Lá no livro de Efésios havia um comércio enorme de imagens, de que os ourives, a sua profissão, quando o evangelho chegou em Éfeso, ele causou um impacto tão profundo, né, que muitos quebraram seus deuses, suas imagens, e isso afetou de uma forma grande, né, o mercado de imagens da deusa Diana, na fabricação. E isso causou uma perseguição aos crentes. Eles eram expulsos das cidades, porque os ídolos eram destruídos quando o evangelho, o cristianismo chegava. Então é evidente, é claro, é notável que a expansão do cristianismo
deve ter significado a abolição de certos artesanatos, profissões do mercado. E muitos desses empregos foram desfeitos, né? O dinheiro, o comércio caiu, porque muitos se mantinham, né, através desta profissão das imagens da deusa Diana. E o texto diz agora aqui, no versículo 22, vocês serão odiados, mas todo aquele que perseverar ao fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos de uma cidade, fujam para outra. O que é que Jesus, o que é que esse texto vai dizer para a gente aqui? Momentos de a gente agir com sabedoria. Momentos que o sábio, né, ao invés de atacar, ele precisa fugir. Se alguém possui uma fé débil, uma fé não madura, e vai querer debater questões a respeito daquilo que ele crê, questões duvidosas, e não se lançar de uma forma irresponsável diante dessas confrontações, a atitude correta, né, é não entrar em questões a respeito, muitas vezes, da sua questão duvidosa em relação à fé. Se você tem uma fraqueza, é suscetível ante alguma tentação, o texto diz que a gente fuja do mal e da aparência do mal. Não vá tentar confrontar alguns pontos que você tem debilidade na sua vida, na sua caminhada aqui. Isso é sabedoria. Se alguém souber que há pessoas que fazem zangar e irritar você, que você é uma pessoa de temperamento, né, um pouco exaltado, e você sabe que essas pessoas irão conseguir tirar você do seu prumo, que o mais sábio é evitar companhia de pessoas assim. É procurar se afastar, sair dos ambientes em que você vai ser confrontado. Jesus diz aqui no texto, se você for para uma cidade, né, e chegar nessa cidade e vocês forem perseguidos, fujam de lá e vão para outra. Não adianta confrontar, né? Certas atitudes e ações da nossa vida, o confronto não é a melhor resposta, como Jesus está falando. Entrou na cidade, começou a perseguição, saia de lá, fuja de lá e vá para outro lugar. Se você é tentado nessa fraqueza carnal, e você vai se confrontar, vai para um ambiente em que está escancarado o seu desejo, fuja de lá. O próprio Jesus falou, fuja do mal e da aparência do mal. Não fique debatendo as questões duvidosas, para aquilo ali não trazer angústia ao seu coração. Então, esse texto nos mostra que muitas vezes o confronto não é sabedoria, mas se apartar, fugir e partir para uma outra cidade, e ali você continua a sua missão, o seu evangelismo, a sua forma de proclamar o reino de Deus. Versículo 24 e 25, um discípulo não é maior do que o seu mestre, um servo não está acima do seu senhor. O discípulo participa dos problemas do seu mestre, o servo participa das mesmas dificuldades do seu patrão, do seu senhor. E se eu sou senhor da casa, tenho sido chamado de Beelzebul, quanto mais vocês, membros da minha família. É como Jesus estivesse dizendo, se eu sou senhor, se eu sou líder e devo sofrer, vocês que são membros do meu reino, né, não poderão escapar das perseguições. É o que o texto está nos dizendo aqui. Jesus nos chama para participar da sua glória, mas também nos chama para participar da sua luta e da sua agonia. Ninguém
há de usufruir dos frutos da vitória e negar-se a participar da luta que produzirá tais frutos. É o que o texto está nos trazendo nesse versículo 24 e 25. Segundo ponto, dessa declaração de Jesus nesse texto. Jesus estabelece um privilégio. Que privilégio? Diz a Bíblia que sofrer por Cristo significa participar da obra de Cristo. O apóstolo Paulo diz: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Os seus sofrimentos, as suas lutas, era como se ele tivesse: eu estou aqui participando, desse privilégio de trazer no meu corpo as marcas de Cristo. Sacrificar-se pela fé é participar do sacrifício de Cristo. E segundo o texto, é privilégio. E o terceiro ponto: quando a fé cristã nos custa algo, estamos um pouco mais perto de Jesus Cristo do que estávamos antes. E se conhecemos a comunhão dos seus sofrimentos, também conheceremos o poder da sua ressurreição. Todos nós, os que são participantes do seu sofrimento, também serão participantes da sua glória, da sua ressurreição. E o que Jesus está aqui nos dizendo, E o versículo 26 e 27, ele diz o seguinte: mas não tenham medo daqueles que ameaçam vocês, verso 26, porque está chegando a hora em que a verdade será revelada, tudo que está escondido será reconhecido. O que eu lhe digo agora, enquanto está escuro, gritem ao vento quando amanhecer. O que é cochichado nos seus ouvidos, proclame nos telhados. Não tenham medo daqueles que só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Antes, temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo, disse Jesus Cristo. Nessa passagem, Jesus faz as seguintes recomendações. Faz 3 dos seus discípulos, 3 vezes ele fala a palavra: não tenham medo. O mensageiro do rei deve manifestar-se com intrepidez, não com espírito de covardia, mas com espírito de ousadia, cheio de coragem, o que distingue ele dos outros homens. Porque sobre o discípulo de Jesus, aquele que foi enviado para esta missão, ele está com o poder, sobre ele o poder e a autoridade do Espírito Santo. Por isso Jesus diz: não tenham medo, não se preocupe com as ameaças, mas vaja com intrepidez, com ousadia, porque vocês são mensageiros do reino dos céus. E no verso 27, temos um resumo perfeito da função daquele que é pregador. Que ele está dizendo: o que eu digo a vocês agora, enquanto está escuro, vão gritar ao vento quando amanhecer. O que fala agora aqui pessoalmente, cochichando a seus ouvidos, proclame nos telhados. O pregador deve ouvir de Deus. O pregador deve acompanhar a Cristo no segredo da sua presença oculta, ali no seu canto. Ele deve estar ali com Cristo, ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz de Deus, para que nas horas mais escuras Cristo lhe faça chegar as palavras de consolo e na solidão lhe sussurre ao ouvido as palavras de estímulo. Este é o mensageiro que vai na presença de Cristo, no seu silêncio, no seu momento de escuridão, ele vai encontrar a palavra de consolo. No momento de solidão, ele vai ouvir palavra de estímulo. E a partir daí, a gente tem que compreender que ninguém pode falar no nome de Cristo a menos que Cristo tenha falado a ele. Nós, como enviados, como mensageiros, nós não vamos falar de Cristo sem que Cristo tenha falado para nós, porque nós somos como que a boca de Deus aqui no mundo.
né? Cristo fala ao coração da gente e a gente proclama nos telhados. Ninguém pode proclamar a verdade a menos que tenha ouvido falar da verdade, porque ninguém pode falar do que não conhece. A gente precisa compreender exatamente o que o texto está dizendo. Jesus falou, cochichou a seus discípulos. Jesus falou no escuro a seus discípulos. E ali ele recebendo de Deus, conhecendo Deus, agora o texto diz, vão gritar ao vento o que vocês acabaram de ouvir. Vão proclamar aos telhados, né, para que todos ouçam o que vocês estão recebendo. O pregador e o mestre cristão é alguém que ouve com reverência e fala com intrepidez. Ouve com reverência Deus falando ao seu coração e fala com intrepidez, porque sabe que, seja ouvindo ou falando, ele sempre está na presença de Deus. Então preste atenção nesse chamado, nesse cochichar de Deus no seu lugar oculto, no seu lugar de escuridão, no seu lugar de silêncio, em que Deus fala no seu consolo, em que Deus, na sua solidão, ele traz estímulo. E agora, alguém que passa a viver essa experiência com Cristo, ele ouve com reverência e fala com intrepidez, porque ele sabe de quem está falando, seja ouvindo ele ou falando, ele sabe que está na presença do Todo-Poderoso. E o versículo 28 vem a nos dizer que, versículo 28, não tenha medo daqueles que só podem matar o corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Antes temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Versículo a coragem do mensageiro do rei se baseia na qual é a convicção que esse mensageiro do rei fala com intrepidez e com coragem. Seja o que for que lhe aconteça. De onde vem essa coragem? Jamais estará mais à frente do amor e do cuidado divino, né? Ele sabe que os seus dias estão pela eternidade e eternidade nas mãos de Deus. A sua intrepidez, a sua coragem está baseada, né, no entendimento, no amor e no cuidado divino sobre a sua vida. Por isso que o texto diz, não temas, tema a Deus. Ele sabe que a sua vida está nas mãos eternas do Todo-Poderoso. E que Deus não o abandonará, nem se esquecerá dele, que está para sempre rodeado pelo amoroso cuidado divino. Essa que leva o pregador, ou aquele que é enviado, a ter ousadia na sua pregação. É saber do cuidado divino, é saber que está rodeado desse amor, é saber que esse Deus não vai abandoná-lo em nenhum momento e não se esquecerá dele em nenhum instante. E assim, ele não temerá as dificuldades ou as perseguições que sobrevêm sobre a sua vida. Guardado pelo amor, rodeado pelo amor, protegido pelo amor, ele tem ousadia para proclamar, ele tem coragem, ele tem intrepidez para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele sabe que esse Deus o amor de Deus, o cuidado de Deus está à frente da sua jornada, da sua palavra, da sua caminhada. Por isso, ele não teme. E o verso 32, já estamos concluindo, se alguém me reconhecer em público, eu o reconhecerei abertamente diante de meu Pai que está nos céus. Mas se alguém me negar em público, eu o negarei abertamente diante de meu Pai que está nos céus. Não imagine que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Eu vim lançar o homem contra o seu pai, contra a sua mãe, contra a sua nora e contra a sua sogra. Primeiro, versículo 32,
aqui se estabelece uma palavra que se chama lealdade, uma dupla lealdade na vida cristã. Se alguém me negar, eu negarei. Se alguém me negar em público, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Lealdade é o que Jesus está pedindo aqui nesse texto, né? Uma dupla lealdade. Se alguém é leal a Jesus Cristo nesta vida, Jesus Cristo também será leal na vinda vindoura. Então preste atenção. Se alguém reconhece com orgulho que Jesus Cristo é seu Senhor, com alegria, né, com aquele orgulho, aquela satisfação no coração, Jesus Cristo é o meu Senhor, segundo o texto, Jesus Cristo se orgulhará de reconhecê-lo como um servo, né? Isso é um fato, né, histórico na igreja primitiva, que se na igreja primitiva não tivesse havido homens e mulheres que enfrentaram o sofrimento e a agonia e a morte sem negar Jesus Cristo, hoje não haveria igreja. Preste atenção, né? Se na igreja primitiva não houvesse homens com ousadia, mulheres determinadas, que enfrentaram os sofrimentos, perseguições, agonia, morte, esse evangelho não seria chegado até nós. Porque esses homens foram movidos pelo amor, rodeados pelo amor, encorajados pelo amor e não negaram Jesus. Tinham orgulho de falar de Jesus. E o texto diz: se você me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. E o evangelho chegou até nós, porque houve homens que não se envergonharam de Jesus, que foram leais à sua palavra, à sua promessa, e saíram pelos 4 cantos anunciando Jesus. Olhe para você, você que está ouvindo, né? A sua lealdade para com o seu Deus. Veja o que o Evangelho está dizendo, veja o que o texto está nos declarando nessa tarde, essa manhã. Se alguém me negar em público, eu negarei abertamente diante de meu Pai que está no céu. E continuamos, esse Deus poderoso, dá-nos a graça. Ele nos enche do seu amor. E que nossos corações, nós possamos aprender cada dia mais da glória desse Deus para colocar em prática as ações que nós ouvimos, que pregamos, que anunciamos. Que a nossa vida seja uma prática religiosa, que a nossa vida nós possamos não apenas dizer que amamos, mas amemos na prática e na palavra. Então esse é o Evangelho. Não prossegue, nós negamos muitas vezes Jesus com os atos, né? Com a falta de prática, da obediência, da doutrina, da palavra. Então se nós professamos que somos de Jesus, devemos obedecer e andar como Ele andou. Devemos ter orgulho de anunciar que somos de Jesus, que somos filhos de Deus, que fazemos parte desse reino e não nos envergonhamos do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, porque nós temos convicção que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a espada que Jesus fala como metáfora para a separação que existe entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Já vimos isso em alguns versículos anteriores, que até mesmo dentro da família, a fé em Cristo pode causar divisão entre o homem e seu pai. O Evangelho chega na família, como no contexto do judaísmo, como muitas vezes ocorre na nossa realidade ainda hoje, há uma divisão na família, há uma espada como metáfora. Não é que haverá matança, né, como o texto, mas apenas se utilizando como uma metáfora de que o Evangelho chega e aí causa a ruptura, a divisão entre o pai, seu filho, sua mãe, sua sogra, sua nora. Então, é um dos aspectos que nós falamos no início do versículo 16, da perseguição. Então, Jesus quer fidelidade absoluta ao seu reino, fidelidade absoluta, o amor de Deus e ao seu reino deve preceder todas as coisas nos relacionamentos humanos. É o que Jesus diz aqui. Se alguém
Se alguém amar mais o seu pai, a sua mãe, quem amar a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se você ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É o que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Ele quer fidelidade absoluta. Fidelidade absoluta ao amor de Deus, ao seu reino. O amor, fidelidade, né? Absoluta. O amor de Deus e o seu reino deve preceder todos os outros relacionamentos humanos, mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que o filho. Deve ser a nossa lealdade, a fidelidade a Jesus Cristo, segundo o texto de Mateus. Na vida cristã, não há lugar para a política de segurança, né? O homem que busca o conforto, a tranquilidade e o cumprimento das suas ambições pessoais, possivelmente vai obter a sua riqueza, a sua tranquilidade, mas não será feliz. Sabe por quê? Porque sua razão de ser no mundo, ele foi criado para a glória de Deus. Sua razão de ser no mundo é servir a Deus e ao próximo. E se ele não se realiza nisso, por mais que ele conquiste, ele não vai ser feliz. A pessoa pode entesourar a vida se deseja assim fazê-lo, mas deste modo, a única coisa que conseguirá obter é perder todas as coisas que fazem parte da vida como um bem valioso. É como a gente pode dizer assim, nesse versículo que nós vamos ler mais assim em diante, que é o versículo 39, ele diz assim: se você tentar salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se perder a sua vida por causa de mim, você a salvará. O caminho do cristianismo é serviço a Deus e serviço aos outros. O caminho de serviço a Deus, o caminho da verdadeira felicidade é empregar a nossa vida até o final num serviço e num testemunho, né? Porque somente deste modo encontraremos a verdadeira vida aqui e no além. Então, você pode até tentar achar que vai, como o texto diz, salvar a sua vida. Você vai conquistar, você vai obter riquezas, você vai buscar sua felicidade, mas não vai encontrar razão nenhuma para ser feliz, porque fomos criados para a glória de Deus, para servir a Deus e ao próximo. Por mais que você entesoure, mas não vai conseguir encontrar razão, sentido para a vida na sua alma. E quando a gente termina esse parágrafo, nós dizemos aqui o seguinte, segundo o autor, que somos feitos para servir aos outros, somos feitos para servir a Deus. E o caminho da verdadeira felicidade é empregar a vida no serviço e no testemunho, porque somente assim encontraremos a verdadeira vida. É o que Jesus está falando aqui nesse texto. Para concluirmos, vamos para o versículo 40. Aqueles que acolhem vocês, a mim estarão acolhendo. E quando me acolhem, estão acolhendo aquele que me enviou. Se vocês acolherem um profeta, porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. E se vocês acolherem homens bons e piedosos por causa da sua piedade, receberão recompensa igual a deles. E se vocês derem até mesmo um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Profetas, pregadores, né? Nós temos a convicção, a certeza, né? Que sempre serão necessários esses grandes profetas, esses grandes oradores, esses homens brilhantes, né? Esses homens que são exemplos de santidade, os mestres, os grandes teólogos, né? Aqueles cujos nomes serão conhecidos em sua época e muito tempo depois também serão lidos e reconhecidos, né, pelo mundo.
Mas perceba o que Jesus está falando aqui. Mas a igreja e Cristo também necessitarão sempre daqueles em cujos lares há hospitalidade, né? Em cujas mãos está a virtude do serviço humilde que mantém o funcionamento do lar, em cujos corações há essa preocupação pelo bem-estar dos outros, cujo verdadeiro nome é caridade cristã. Podemos estar seguros de que todo serviço é de idêntico valor aos olhos de Deus. Quando a gente termina aqui no versículo 42, ele fala dos profetas, fala de grandes homens, fala daqueles que são bons, são piedosos, e quando ele vem para aqui, no 42, ele diz: se vocês derem até mesmo um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, seguramente vocês serão recompensados. Então podemos estar seguros dessa realidade, né? De que todo serviço é de idêntico valor aos olhos de Deus. Aquele que é profeta, aquele que é profeta, que receberão recompensa, aquele que acolherão homens bons, piedosos, serão recompensados. Como a gente fez aqui, o autor, ele escreve aqui: os grandes oradores, os brilhantes homens, os exemplos de santidades aqui na terra ficarão gravados na história da humanidade, né? Hoje e no presente e no futuro. Mas também, qualquer serviço que você preste ao reino de Deus, ao seu próximo, será de idêntico valor aos olhos de Deus. Então a gente termina a lição desta semana com essa mensagem poderosa do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Aqueles que são enviados, aqueles que vão chamados para testemunhar, passarão por perseguições, pela espada, pela cruz, mas a graça é reconhecer que eles são protegidos, guiados, cuidados pelo divino amor de Deus em suas vidas, né? Eles são rodeados, né? E a ousadia e a autoridade que esses homens têm é porque eles sabem que são amados por esse Deus que cuida, que protege, e que cada palavra que sai da sua boca é porque o Senhor já falou o seu coração. Eles sabem do que está falando, de quem está falando, porque viveu a experiência viva com esse Deus. E sabemos que no contexto haverá divisões na própria família, mas o Senhor diz: não tenha medo, não fique espantado com certas coisas que irão surgir, mas temam aquele que pode matar o corpo e também pode lançar a alma no inferno. É esse que você deve temer, o Jeová, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, e que a razão da nossa existência, perdemos a nossa vida, nós ganhamos, porque estamos testemunhando, estamos servindo. E não importa se você é um brilhante pregador, um brilhante orador, Jesus falou: até um copo d'água que você dá ao menor dos meus discípulos, seguramente você será recompensado. Então, concluímos com essa frase: podemos estar seguros de que todo serviço é de idêntico valor aos olhos de Deus. Que Ele nos abençoe, né? Que nos dê cada vez mais entendimento da sua palavra e que cada dia a gente possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, às 15h30, estamos aqui reunidos à tarde, transmitindo ao vivo, né? Apenas online. Não teremos culto presencial por causa de um decreto do governo, né? Então, cada um na sua casa, com o seu aparelho de TV, celular ligado, 15h30, estaremos transmitindo o culto de adoração ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe, nos encha do seu conhecimento. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Amém.